Advertência. O material a seguir é uma videoaula apresentada pela servidora Núbia Michela Clementino da Silva como material de estudos do IFPE para fins de atividades remotas no período de pandemia do Covid-19. Seu uso, sua cópia e ou sua divulgação em parte ou no todo por quaisquer meios existentes somente poderá ser realizado mediante autorização expressa da servidora e do IFPE. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Olá, seres que brilham, namastê! Vamos então dar seguimento ao nosso curso de Sociologia 1. Na aula anterior, você aprendeu sobre uma teoria de dominação muito forte, que foi utilizada ali no século XIX, o evolucionismo social. Agora vamos avançar um pouco mais no debate e vamos tentar entender como as teorias no século XX se transformaram, justamente como o olhar da antropologia foi ressaltado por essas novas descobertas, novos posicionamentos. Assim, a gente vai chegar num debate sobre as sociedades indígenas no século XX. Vamos nessa? Então, pega o caderno, senta e bota a aula para começar. Assim, dando continuidade ao capítulo Evolucionismo e Diferença, a gente vai abordar na aula de hoje o tópico 3, Sociedades Indígenas, o quarto, Mitos, Narrativas e Estruturalismo e, por fim, Populações Indígenas no Brasil. Gatinhos e gatinhas, chegou o nosso momento de recordar. E como eu sempre falo, recordar que vem de recordes, que é passar novamente pelo coração. Lindo, não é? Mas é também um momento pedagógico para a gente lembrar aí tudo que a gente viu na aula anterior. Os pontos, pelo menos os pontos mais importantes. Então acompanha comigo. A gente viu que as sociedades ocidentais se preocuparam em estudar as populações não europeias, principalmente a partir do avanço do imperialismo do século XIX. A gente também viu que desses estudos resultaram teorias evolucionistas que tratavam de escalonar as sociedades não europeias. Opa, professor, o que é escalonar? Escalonar é aquela ideia de criar uma hierarquia, A gente viu que sociedades africanas eram vistas como sociedades primitivas ou selvagens, Porque estariam nesse estágio aí primeiro, As sociedades desenvolvidas seriam os europeus, Os povos civilizados, enquanto toda aquela sociedade que foi encontrada ali na África era vista como primitiva, como o passado da humanidade, nessa perspectiva de teoria evolucionista, que acreditava que havia apenas uma direção da história, Uma direção que apontava para a ideia do progresso e que no ápice do progresso estariam os povos civilizados ou logo os povos brancos europeus. Outro ponto importante é o ápice da escala evolutiva. Esse ápice que, como eu já reforcei aí, que sempre era ocupado pelos europeus, Olha aí. Outro aspecto para destacar aqui, os critérios que eles utilizavam para construir estas classificações, para colocar essas sociedades como selvagens, como primeiras, sempre favoreciam os europeus, Claro, foram eles que inventaram uma teoria, não é isso? E se o sentido daquela teoria era dominar, vamos escrever aqui com o cursor fica meio esquisito, Mas a gente tenta, lembrar que a perspectiva era essa, de dominar. Desculpa aí a letra, mas vamos tentar aprender. Outro ponto importante, é aqui esse aqui, ó, que mostra que a existência da propriedade privada da terra era um elemento fundamental, para determinar a evolução de um povo, assim como seu grau tecnológico. Você viu isso? Você viu que as sociedades eram vistas se elas tinham propriedade privada, se elas tinham um ordenamento, como na figura do Estado, e se elas não tinham propriedade privada e nem tinham Estado, logo elas eram uma sociedade selvagem, ou primeiras, pouco evoluídas tecnologicamente, já que o que definia essa passagem nesse processo evolutivo era a propriedade privada da terra. Lembrando que essa coisa de ser uma propriedade privada se relaciona porque se eu digo que algo é meu, eu construo leis e normas para que ninguém tome posse daquilo que é meu. Logo, eu preciso de um ordenamento jurídico, de uma ideia de lei mais coerente com um processo, vamos dizer assim, parecido com os dos europeus. Por isso que todo o critério favorecia a eles.
certo? Avançando nesse debate, a gente vai chegar em alguns pontos na aula de hoje que vai mostrar para você, por exemplo, que no século XX os estudiosos começaram a questionar os pressupostos das teorias evolucionistas. Ainda bem, não é mesmo? Então, com esse questionamento, você vai ver aqui no seu livro que as populações indígenas começam a ser vistas muito com o grau da sua complexidade, ou seja, pararam de comparar, de criar um escalonamento e começaram a mergulhar dentro daquela cultura e observar que alguns aspectos, como por exemplo o parentesco, são muito mais complexos do que o parentesco na sociedade ocidental, que era vista como civilizada. Ou seja, essa ideia de complexidade, ela não serve para classificar nenhuma sociedade, porque o livro vai mostrar também que as mitologias dos ameríndios, esses índios que foram encontrados aqui na América, mostram uma riqueza, né, e uma lógica totalmente sofisticada, quando comparadas, né, com outras sociedades. Então, chega de escalonar, chega de comparar, de construir classificações. É preciso olhar, então, agora para a diversidade desses povos. É exemplo da populações indígenas aqui no Brasil, onde você vai ver no livro, né, uma representação da riqueza cultural dessas populações. Tópico 3, Sociedades Indígenas e o Mundo Contemporâneo. A gente vai ver agora que desde o final do século XIX, a antropologia se dedicou a questionar o modelo evolucionista. Ainda bem, né? Então, esses antropólogos voltam a olhar aquilo que foi produzido, né, pelos pesquisadores anteriores e questionar esse modelo que colocava ali a cultura, né, assim como os parâmetros tecnológicos, como definidores e classificatórios das humanidades. Assim, essa visão, né, desses novos antropólogos aí no final do século XIX e início do século XX vai combater o evolucionismo. Na próxima aula a gente vai falar inclusive de Franz Boas e do relativismo de Franz Boas. Por ora, é só importante a gente perceber que há uma consolidação daquilo que foi produzido anteriormente como algo que foi visto como etnocêntrico. Bom, a gente já está cansado de ouvir aqui nessas aulas que eu sempre falo que os europeus chegaram lá naquela cultura diferente das deles e começaram a observar aquela cultura a partir dos seus valores e parâmetros. Então, essa visão é puro preconceito etnocêntrico. Imagina você querer encontrar a ideia de Estado que você vive na sociedade do outro. Então, todo esse escalonamento, ele começa a ser questionado e refutado. A gente vai ver, então, que do final do século XIX ao início do século XX, os antropólogos, né, até a primeira metade do século XX, fortemente, a gente vai ver um retorno a toda essa documentação da vida indígena. E por que isso acontece? Bom, esses pesquisadores começam a imaginar que os povos indígenas poderiam se extinguir. Infelizmente, né, seja por um fator natural ou por causa do avanço do capitalismo que impedia a reprodução. Inclusive, o livro de vocês faz esse questionamento aqui, né? Como é que isso acontecia? Aí vamos lá. Acontecia por um processo como uma expansão gradual do controle e invasão das terras indígenas. Um outro exemplo que o livro traz de vocês é do trabalho aqui, ó, do antropólogo Mécio Pereira Gomes. O Mécio fez um livro chamado Os Índios e o Brasil. Ele, lá no seu livro, ele vai citar o caso dos indígenas Canela Fina, que fica na Vila de Caxias, no sul do Maranhão. Veja lá esse relato, como é importante para a gente perceber aquilo que foi usado contra os índios, né? Mécio ele mostra que em 1816, esses índios receberam como presente, entre aspas, de fazendeiros interessados em suas terras, roupas infectadas com vírus da varíola, levando a um verdadeiro, né, uma epidemia e a um grande morticínio. Bom, a gente tem que lembrar que os nossos indígenas, eles não têm os anticorpos, não têm a imunidade para todas as doenças que os povos
europeus ou os povos não índios têm. Isso acontece, né, se você olhar e estudar a história, você vai ver que há relatos também aqui na América Espanhola da morte de vários nativos por culpa desse contato com os espanhóis. Né? E, claro, desse contato, os vírus, né, que foram passados, e os europeus já tinham anticorpos e os indígenas não. Então, houve um extermínio a partir desse contato. Agora, aqui, pontualmente, você tem o uso da arma biológica, como numa tentativa de dominar, né, de exterminar e controlar as terras indígenas, exterminar a população e controlar as suas terras. Mas aí o livro também destaca que, felizmente, né, os indígenas também tentaram, né, apesar dos inúmeros relatos, né, que demonstram a dizimação dos grupos indígenas durante os séculos pós-conquista colonial, essas nações indígenas praticaram ações e estratégias de resistência física e cultural, e eles vêm tentando se unir em torno da figura da etnicidade, né, da sua luta, das suas bandeiras, para garantir o território e garantir os seus direitos, né, em relação ao povo não indígena. Tá certo? Então, esse é um elemento importante. Se você quiser pesquisar, você vai ver que existem vários conflitos por causa dos territórios, invasões, né, de garimpeiros, né, inclusive até o Estado, né, que desapropria terras indígenas para construir termoelétricas, usinas. Né, isso tem muitos relatos na história do Brasil. O tópico também destaca uma questão que é vista como crucial para as sociedades indígenas da atualidade, que é a sua relação com a sociedade capitalista. E claro, a gente tem que lembrar que a gente tem uma visão, muitas vezes, que é reforçada nos nossos livros escolares, né, de um indígena que ficou parado no tempo, né, como se ele tivesse que ter um processo de afastamento total da sociedade não indígena. E isso não é verdade, né? A gente vai ver que alguns povos indígenas produzem vídeos para gravar, né, gravando as suas cerimônias. Eles estão aí com uma literatura também indígena. Eles estão dentro das universidades, ocupando cátedras, né, ocupando uma carreira como até indígenas antropólogos você tem. Então, o seu livro ele vai destacar, por exemplo, a pesquisa aí do Marshall Salles, né, que ele é um antropólogo norte-americana, em que ele vai dizer que justamente o contrário, né? O uso das tecnologias não vai impedir de que esse indígena reproduza os seus modos de viver. Então, ao contrário, para esse autor, né, as populações indígenas elas se utilizam de coisas da sociedade ocidental conforme suas próprias regras e de forma a fortalecer seus próprios meios de ver o mundo. Como eu já falei, né? Gravar um ritual, uma cerimônia, é registrar e é compartilhar com outras etnias. Isso ajuda a reforçar a sua etnicidade, um tema também que lá na frente a gente vai abordar. Aí o Marshall Salles, né, no seu livro, ele também coloca aqui, ó, que nós, né, os ocidentais, também emprestamos práticas, hábitos e ideias que são produzidas em outros lugares do mundo e nem por isso deixamos de ser, a exemplo do brasileiro, brasileiro. A gente assiste filmes importados, né? A gente assiste, tem contato com culturas de fora, mas isso não significa que a gente vai deixar de ser o que somos, certo? Então, ao que o livro coloca, né? Quando assistimos, por exemplo, um filme de Hollywood, apreciamos uma série de práticas, hábitos, ideias que são estrangeiras para nós, mas isso não nos faz menos brasileiros. Quando assistimos a uma partida de futebol, estamos vendo um jogo inventado na Inglaterra. Sabia disso? E o que não impediu é a criação de um futebol brasileiro. Por que então usar roupas e motores de polpa, quer dizer assim, motores sofisticados, tornariam os indígenas menos indígenas? Olha que pergunta importante. Vamos então, gente, desconstruir os nossos preconceitos, certo? Um aluno indígena que usa o celular, que tem internet em casa, não é menos indígena. Não por isso.
ele está inserido numa sociedade também que é capitalista. Ele tem contato com o diferente e ele precisa usar aqueles elementos, ou que o Marshall Salles aí chama de coisas, a partir das suas referências. Ele vai adaptar, ele vai saber usar a ferramenta. Não significa que essa ferramenta irá apagar aquilo que ele é. Chegamos então ao tópico 4, mitos, narrativas e estruturalismo. Nesse tópico, o seu livro vai abordar a complexidade e a beleza dos elementos de culturas de povos, por exemplo, do tucano, né? Que mostram que essa relação que a gente tinha em entender esses povos como povos simples, ela cai totalmente por terra, né? A mitologia e as narrativas desses povos mostram a sua complexidade. E a antropologia, ela é uma disciplina que vai favorecer a esse descortinamento das diferenças. A antropologia passa a ser uma ponte, né, entre esses saberes que estão lá e nós, os ocidentais, que passam a ler aquilo que foi escrito e tentando entender a complexidade dessas populações. Então, aqui, exemplo, você tem, né, a imagem que o seu livro traz do pajé tucano Gabriel Gentil, que faz nesse desenho, ele vai relacionar a estrutura da maloca tucano, né, que é o Rio Negro, com o conhecimento tradicional do seu povo, relacionando mitos, corpos e maloca. A maloca representa o corpo do criador com sua boca, cabelos e costelas. E aqui é o desenho que ele faz para esboçar essa complexidade e as suas narrativas, né, indígenas. Um autor muito importante na descoberta desse pensamento, né, complexo é Claude Lévi-Strauss, um francês que inclusive morou no Brasil, que vai propor um método, o estruturalismo, e vai mostrar que o pensamento ameríndio ele é muito complexo e sofisticado. Para Lévi-Strauss, os mitos demonstram, na verdade, um pensamento sofisticado e complexo. A proposta de Lévi-Strauss, né, que é essa da teoria estruturalista, é de tentar entender esses mitos a partir de uma estrutura que é colocada entre formas binárias, né, entre aquilo que ele está chamando de oposições que ele viu como recorrentes, entre o nu e o vestido, entre o cru e o cozido, entre discrição e excesso, entre respeito e desrespeito, e que esses elementos promovem formas de lidar com a passagem de um estado de natureza para o de cultura. Ou seja, estas populações que eram vistas como mais simples, como primitivas, elas estão muito longe de estarem estagnadas no estado de natureza, né? O Lévi-Strauss está propondo justamente o contrário, está mostrando que essas sociedades têm elementos que são construídos a partir dos seus mitos, das suas narrativas, que mostram que há um distanciamento do estado de natureza e que eles têm sim cultura, né? Então, segundo Lévi-Strauss, os mitos traduzem preocupações fundamentais das populações que criam e fazem uma distinção entre natureza e cultura. Essas populações estariam empenhadas em se separar da natureza, aspecto que o olhar etnocêntrico, né, teve dificuldade de entender. Aí veja como o Lévi-Strauss dá uma virada na lógica de pensamento dentro da antropologia. A essência de uma teoria complexa como o estruturalismo, que pretende demonstrar que o pensamento humano se organiza em torno de oposições, alto e baixo, fora e dentro, quente e frio, deve muito ao próprio pensamento ameríndio. Por quê? O Lévi-Strauss vai mostrar, né, que a nossa forma de pensar é estrutural, independente se sejamos índios ou não. Só que a pesquisa dele, que foi com os ameríndios, né, trouxe esses elementos, né, para estruturar, olha aí, para montar a sua teoria. Mas ele vai ver que o pensamento humano que é organizado em torno de estruturas. Gatinhos e gatinhas, chegamos então ao tópico 5 do seu livro, Populações Indígenas no Brasil. É importante destacar nesse tópico que, antes da chegada dos portugueses aqui nesse território, já havia uma população
aqui residindo. E essa população se espalhava pelo litoral. A partir do momento em que há o contato com esses portugueses, ou esses povos morrem, né, ao longo desse contato, ou eles também vão se deslocar para o interior do território e vão entrar em contato então com outras etnias e isso vai resultar em choques. Opa, eu falei uma palavra importante, etnia. E o seu livro destaca a etnia num conceito que a gente vai ler agora. A etnia seria essa população ou um grupo social distinto de outros grupos por sua especificidade cultural, linguística ou por compartilhar história e origens comuns. Veja que a etnia, então, ela classifica um povo a partir de alguns elementos que eles compartilham em comum. Tá certo? Então, esses povos que entram em contatos, né, que eram povos de etnias diferentes, acabam entrando em choque. E vai ficando alguns, né? Alguns que são vistos como remanescentes, que é outro conceito que o seu livro coloca, que eu faço questão de destacar aqui, para a gente entender ele a partir de outros debates que virão. Então, remanescentes, nesse contexto, seriam indivíduos que viram suas sociedades quase completamente dizimadas. O termo também é utilizado, por exemplo, para designar os quilombolas, os descendentes de africanos escravizados que se refugiaram em quilombos, tá certo? Então, vamos avançando. O seu tópico também destaca o trabalho da antropóloga Manuela Carneiro da Cunha. Ela que afirma a hipótese de que quando os portugueses chegaram aqui, havia entre 1 milhão a 8,5 milhões de habitantes no Brasil, ou seja, 95% da população dos povos nativos foram dizimados nesse contato. Outra pesquisadora é Nádia Farage, que afirma que muitos indígenas foram aliados dos colonizadores nas lutas para expulsar os franceses, holandeses e espanhóis. É isso mesmo, né? Tá lembrado que esses povos também ficaram interessados no território brasileiro. E, portanto, alguns indígenas fizeram alianças com os portugueses, né, para defender o território. Eles eram as fronteiras vivas, é o que ela afirma. Olha aí a dica dos livros, né? As Muralhas dos Sertões. Dá uma pesquisada. Avançando ainda no tópico, você vai ver alguns marcadores importantes para as populações indígenas brasileiras. A exemplo da data de 1910, quando foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, que em 1967 foi substituído pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que vigora até hoje, né, com este nome. A gente vai perceber que aqui já há uma tentativa do Estado brasileiro em implantar uma política indigenista. No entanto, as políticas indigenistas eram voltadas para o progresso e pela qual os indígenas, na verdade, eram vistos como empecilho. Dessa forma, algumas estruturas permanecem, né, no controle desses indígenas, a exemplo dos grandes empreendimentos de catequização, como dos religiosos salesianos que ocorreram ali no Alto Rio Negro, que continuaram a se expandir com base em aldeamentos, abandono de crenças tradicionais, estudo formal e catequese. Eu destaquei a palavrinha aldeamento para que vocês tenham noção, já que ela é bastante utilizada, e a gente vai ver aqui o conceito que o seu livro coloca para aldeamento. Aqui você vai entender, então, aldeamento como uma povoação de indígenas que pode ser dirigida por missionários ou por autoridades leigas, quer dizer, pessoas que não são religiosas, né? Em geral, os indígenas de etnias diferentes eram agrupados nos aldeamentos, ou seja, há um total desrespeito, né, por esses povos. A perspectiva do Estado era controlar, né, já que eles significavam um retrocesso, né, significavam um atraso à ideia de progresso que estava sendo construída pelas autoridades. Avançando nesse tópico, ainda tem alguns marcadores que eu quero destacar. Um deles é aqui, ó. Na década de 1980, quando o Brasil ainda estava sob um regime militar, consolidou-se um discurso militarista que era contra os indígenas. Nesse momento, os indígenas eram vistos como uma ameaça à segurança nacional por estarem em zonas fronteiriças. No entanto, a partir de 1988, há uma virada na percepção do Estado a respeito dos povos indígenas. É isso mesmo, aqui é muito importante, tá certo? Porque nesse momento
a ideia de um processo de civilização, né, por parte do Estado em relação aos indígenas vai ser deixada de lado. E aqui na Constituição, alguns artigos importantes que vão mostrar o direito desses povos à posse da terra, à conservação dos seus costumes, de suas línguas, crenças e tradições, passam a ser criados. Veja como é importante a gente perceber a transformação do Estado brasileiro em relação aos povos indígenas a partir da Constituição Federal. Outro aspecto que eu quero destacar é aqui, ó, quando no seu livro ele mostra que a partir que hoje, né, o segundo Instituto Socioambiental ISA, há no Brasil cerca de 240 povos indígenas. E esses povos falam mais de 150 línguas diferentes. Outro ponto é que o último censo de 2010, né, o censo do IBGE, mostra que existe cerca de 817.963 pessoas indígenas, das quais 502.783 vivem em áreas rurais. Essa população indígena corresponde a 0,42% da população brasileira. Se você quiser mais informações e saber onde estão essas populações, você pode acessar o seu livro e olhar ali na última página desse capítulo, tem um mapa. Aqui o mapa vai ficar um pouco complicado, vai ficar pequenininho, mas lá você pode ver as terras indígenas, algumas que são demarcadas, outras que ainda estão em processo de homologação, que existem aqui no território brasileiro. Observem que a maioria delas ainda fica no centro e no norte do Brasil. Tá certo? Gatinhos e gatinhas, chegamos ao final da nossa aula. Eu recomendo que você abra o livro, dá uma lida no capítulo, se aprofunda nesse debate, tá certo? Então, é isso, missão cumprida. Namastê. Até o nosso próximo encontro. Brilhem!